Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje. Muito boa noite. Olha só quem está aparecendo aqui, Wagner Espelho. Ale, Ale, grande beijo. Hoje você vai ter muito conhecimento de um mercado maravilhoso, que é o mercado do conhecimento. Então, seja muito bem-vindo à nossa live. O Telmo, nosso palestrante sensacional. Telmo, falei hoje de você para o Maurício. A Marisa, olha só, muito boa noite. A Beatriz Bittencourt, muito boa noite. A Beatriz já falando para eu tentar fixar o título e tem hora que ele não quer. Então vamos lá, vamos ver se agora ele entrou. Olha, aê, agora eu consegui. Já está fixado, olha só. O Maurício cita, já vou adicionar você, Maurício. A Marisa Junqueira, olha, muito boa noite para vocês. Hoje foi um dia maravilhoso, um dia abençoado. Hoje foi um dia, uma quarta-feira de muitas experiências, muitas trocas de energias boas. Então, e para finalizar um dia como esse, nada como uma noite maravilhosa, né? Então, a Sandra, aí as pessoas vão vendo que nós estamos ao vivo e vão, né, entrando na nossa live. A Joelma, muito boa noite. Eu vou pedir para vocês o Mauro. Mauro, muito boa noite. O Naldo, olha só, quanto tempo, Naldo. Muito boa noite. E eu vou pedir para vocês para poder compartilhar, você que tem amigos que queiram saber de como lançar livros, como está o mercado, né, o mercado literário. Então vamos compartilhar. A doutora Rita Saeta aqui conosco, muito boa noite. Marilda, olha lá, já tenho 3 livros pela Literary Books. Então, Maurício, não é fantástico, é para lá de fantástico, né? Então vamos fazer essa setinha, gente, vamos compartilhar com outras pessoas para que eles possam também ter essas informações, né? Então vamos lá, ó, eu também tô aqui fazendo a minha lição de casa, tá? Então vocês, aqui ó, já convidei pessoas para poder estar presente aqui na nossa live. E agora eu vou aceitar o Maurício. Maurício, deixa eu só te falar uma coisa, deixa eu achar você aqui, foi logo no comecinho. Aqui, Maurício. Convidar. Opa, pera lá que foi errado, eu bati o dedo. Pera lá, acho que agora vai. Convidar. Opa, deixa eu segurar aqui direitinho que o 30... O nosso entrevistado de hoje é tão forte que dá até tremedeira aqui. Maurício, eu vou te pedir, Maurício, para você fazer o seguinte, só para você sair e entrar de novo e me chamar, falar que aceitar, né? Pedir para participar, que aí eu te aceito, tá? Enquanto isso, é bom porque vai criando suspense, as pessoas vão entrando na nossa live. Muita gente. A Ângela, Ângela querida, muito boa noite. Semana que vem, com certeza estaremos juntas. O nosso palestrante de ontem, o Eugênio, arrasou. Eugênio, muito conteúdo. Nosso amigo, Tomanini, também vou fazer uma live com você, Tomanini. Você, tem muita coisa boa para compartilhar conosco. Adelaine. Ixi, agora, pera lá, que cadê o Maurício, hein? Deixa eu ver aqui se ele já entrou de novo. A Ângela, né?
Deixa eu só, senão eu vou ter que chamar ele por aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí. Aqui, o Maurício já tá aqui, ó. Ah, você já me chamou? Então acho que não chegou ainda, Maurício. Pera lá. Deixa eu fazer de novo. Opa. Nossa. Convidado especial, gente. Olha só que vergonha. A gente... Acho que eu vou pedir aqui pro Rony. Você chama o Rony só para poder aceitar aqui? Que eu não tô conseguindo desse. Diz que tem duas carinhas. Ah, verdade. Aqui. Nossa, aqui. Pronto. Já vou achar você, Maurício. Tudo isso é suspense, gente. A gente tá fazendo isso. Ah, verdade. Aí agora o Maurício. Já vou achar você, Maurício. Tudo isso é suspense, gente. A gente tá fazendo isso. E aí, vamos lá. Aí. Oh, amém. Finalmente! Amém. Deixa eu reverenciar o mestre. Nossa, Maurício. Conseguimos! Vou te contar uma coisa, quando a pessoa é importante, a gente até treme na base aqui, meu filho. Olha, nunca aconteceu. Mas é tudo para poder realmente chamar atenção. Era tudo técnica, gente. Olha só, essa pessoa eu faço questão absoluta de fazer a apresentação, porque eu deixo sempre os convidados, né, para se apresentarem, mas esse menino mora, né, no meu coração de verdade mesmo, né? Não que a gente minta, mas é um querido mesmo, né? E faz tempo, né, Silvia? E muito tempo. Isso Faz daí já é tempo. namoro, já é namoro antigo. Daqui a pouco vira Muito casamento. antigo. Gente, para vocês saberem, o Maurício, ele é presidente da editora Literary Books, que é a editora, além de fazer edições no Brasil, né, também lança os livros também na Europa. Em todos os lugares, né, os livros são distribuídos, né? E falar um pouquinho, espera só um pouquinho que eu estou me ajeitando aqui, que tá, a minha cabeça parece que está cortando, né? Espera lá que hoje a coisa... Aí, ficou bom. E para vocês saberem quem é a fera que nós estamos entrevistando, olha só, além dele ter a formação, né, ele é mestre em psicologia, em psicanálise, também, de psicanálise clínica, também é mestre em meditação, né? Tem as formações aí que vocês ficam assim, embasbacados, né? Filósofo, e tem a formação de neurofisiologia da meditação. Eu nem sabia que existia, Maurício. Acabou de lançar, antes do Covid, um livro que é de Mindfulness, né? Que é um guia seguro para a sua vida mais tranquila. Em setembro, agora, já lança um outro livro, que ele não dorme no ponto. Ele trabalha 24 horas, você entendeu? É assim, sábado e domingo. E ele vai lançar um livro maravilhoso, que são as lições, né? As grandes lições de Steve Jobs. Autor de 6 livros dele e coordenou mais de 150 livros e inúmeros coautores. Então, gente, essa é a fera. Então, Maurício, estamos em casa, vamos compartilhar. E aí, nós vamos agora falar o que o povo quer saber. Maurício, antigamente era muito difícil de você ser um autor, de você conseguir realmente ter o seu livro. Plantava árvore, tinha filho, mas fazer o livro mesmo, colocar nas prateleiras, né, das livrarias é muito difícil. O que mudou? O que nós temos agora, né, de facilidade? E você é um cara que inova. Então eu queria que você contasse um pouquinho. Tá, Silvia, primeiro, boa noite a todos. É muito prazer estar com você. A gente é parceiro de muitos anos e eu prezo muito essa nossa amizade. Com relação a livro, tem toda uma história que envolve a publicação de um livro. Não é fácil publicar o livro, até porque muita gente tem a intenção de publicar um livro,
mas não sabe bem por que para que serve o livro, né? Eu costumo dizer que o livro tem que tocar a dor da pessoa. Uhum. Né? Você precisa saber que dor você está tocando. Então, por que você está fazendo o livro? Você pode fazer um romance, livro de ficção, e esse livro vai ter o seu propósito, que é de divertir pessoas, né? Distrair pessoas, etc. Mas quando você faz um livro na área de negócios, não ficção, ou até autoajuda, você tem que saber que dor que você quer tocar. Que tipo de problema você vai solucionar. O que você está levando de bom para o leitor. Aí acontece o seguinte, muita gente chega nas editoras com um livro que não atinge essas premissas básicas. Independentemente do fato da história registrar dezenas de casos de livros que se tornaram best-sellers, e eu vou dar um exemplo de um best-seller, porque esse é indiscutível. Harry Potter, em 2014, vendeu mais do que a Bíblia no mundo inteiro. Tá? Só que a autora do Harry Potter, ela passou por 14 editoras e nenhuma queria publicar o livro dela. Saía fora do modelo, né, do tradicional. Ela estava avançada no tempo dela, né? Aí ela apresentava aquele livro e os editores não tinham coragem de publicar aquilo. Ela publicou por conta dela, começou a divulgar o livro e depois de um certo tempo, o boca a boca, o livro começou a vender, um editor se interessou e publicou o livro dela. Então eu estou dando um exemplo de que muitas vezes você tem livros de extrema qualidade. Tanto é que o Harry Potter vendeu mais do que a Bíblia, né? E as editoras resistem na publicação. Uhum. E por que resiste? Porque o risco é da editora. É o dinheiro que ela põe ali. Sim, e se a editora errar, sim, se ela errar em 3, 4, 5 títulos que não venda, ela pode quebrar. Uhum. Porque a editora põe todo o dinheiro na frente, né? Então, veja, não é tão simples a publicação, porque muitas vezes ou o editor é míope, ele não vê o que o livro tem de bom, isso pode acontecer, né? E a gente passa por isso. Eu não quero perder o fio da meada, mas pelos meus cabelos brancos, vocês podem imaginar o seguinte, há alguns anos, se o Caio Camargo aparecesse para mim com o livro dele, com o título Seja Foda, eu ia dizer, pô, Caio, eu não tenho coragem de publicar isso, né? Aí o cara publicou o livro e ficou mais de um ano na lista dos mais vendidos e durante muito tempo em primeiro lugar. Aí você fala, bom, então Maurício, você também é míope, você pode avaliar errado um livro. Todo mundo pode avaliar errado um livro, né? Então, o que a gente quer? Primeiro que o autor, ele se preocupe com o que ele está escrevendo. Uhum. Eu costumo dizer, Silvia, é o seguinte, se você não tem nada para escrever, não escreve. Essa história que você precisa escrever um livro, sabe? Você só precisa se o livro tiver a mensagem, se te tocar a dor de alguém, né? Uhum. Porque se não tocar, do mesmo jeito que um livro pode te levantar, ele pode te derrubar. Põe um livro vagabundo no mercado, né? Um livro que todo mundo começa a criticar. O livro que o sujeito compra e quer pegar o dinheiro de volta, porque ele acha que caiu no conto, né? Então, precisa se preocupar muito com isso. E, aliás, também existe uma outra coisa que é muito interessante. Às vezes, isso vai muito na tua área, Silvia. Espero que algumas das pessoas que estejam aqui assistindo a gente sejam palestrantes, por exemplo. Muitas vezes, boa parte, o palestrante, ele é bom para falar, mas não necessariamente ele é bom para escrever. Nessa altura, o que ele pode fazer? Ele pode contratar um ghostwriter. Então ele vai passar para esse escritor fantasma todas as ideias dele, né? O ghostwriter não vai inventar um livro para ele. De forma ele vai pegar
as palestras que ele fez, ele grava, o ghostwriter entrevista a pessoa, capta a voz da pessoa, né? Você não pode pegar o professor Gretz e botar o cara numa linguagem muito rebuscada. Não tem nada a ver com o tipo dele. Né? Eu falei no Gretz porque muita gente conhece o Gretz aqui. E lembra do filósofo, que era palestrante filósofo, o Marco Aurélio Viana, lembra? Ele era do Rio de Janeiro. Quer dizer, não casa, a linguagem não casa. Que era um cara extraordinário, sócio do Costa Curta, amigo nosso, né? E o Marco Aurélio realmente era um cara solto, falava fácil, né? Você não podia escrever aliás, o Marco é autor de vários livros. Não dava para escrever um livro num estilo diferente do que era o Marco Aurélio. Quem fosse ler o livro fala, peraí, eu vi o sujeito uma palestra, o livro é outra coisa, né? Ou vice-versa. Então, às vezes, o que eu recomendo? O palestrante, não só palestrante, qualquer pessoa, se tem boas ideias, se acha que pode tocar a dor de alguém, se tem algum grande problema para solucionar, contrata um ghostwriter. Né? E essa pessoa tem a técnica de transformar as ideias em livro, que é o mais importante. Então, aquilo que eu disse, se não tiver nada para falar, não fala. Não sabe brincar, não desce pro play. Isso. Não se preocupa com a história do livro, porque se isso não é para você, não entra nessa, tá? Que pode ser uma barca furada. Mas, se você tem uma visão crítica do mercado, se você tem alguma coisa para falar, se você acha que até agora falaram quase tudo, mas você tem coisa um pouquinho diferente, eu acho muito importante, porque é assim que a sociedade vai evoluindo. É com a contribuição de pessoas com as suas ideias, com suas filosofias próprias, né? Com certeza. Com as suas... Só completando isso que você está falando, isso não diminui o palestrante, o autor, no caso de uma outra pessoa, porque o que acontece? Ele tem a habilidade, ele tem que a gente fala, a coisa artística mesmo, o como conduzir a história, né? Então a ideia sua, o que você fala, os cases, o que você vivenciou é teu. Ele só vai colocar dentro, né? Ele vai fazer a embalagem disso daí, vai colocar lá bonitinho. Então não tem problema. Gente, pasmem vocês, pasmem, os que são palestrantes, hein? São poucos os livros de palestrante que ele mesmo escreveu. São pouquíssimos. Maurício, me corrija se eu estiver errado, mas olha, eu acho que 70% tem um ghost para ajeitar e 30% que tem o dom. O Eugênio, eu sei que é um cara que ele escreve mesmo. E tem palestrante que escreve para os outros, Sim. Né? Que tem muita habilidade. Muita habilidade. É verdade. E você vai pegar, não só palestrante, você pega o Carlos Wizard. Todo mundo conhece o bilionário Carlos Wizard. O Carlos, ele fala para todo mundo. Eu chamo o ghostwriter aqui, que aliás eu conheço a mulher que escreve os livros para ele, conto a história, ela me passa um resumo, eu digo se é aquilo ou não, ela deslancha com aquilo, eu analiso e depois eu assino o livro. Tá? Por quê? O cara não tem muito tempo para escrever. Ele está fazendo outras coisas. Esse livro do Steve Jobs que você falou, eu estou escrevendo esse livro há 4 anos. Também tem muita procrastinação, que é um dos defeitos do escritor. Muita gente que está aí... lançamentos, vai. Mas muita gente que está aqui vendo deve imaginar, pô, eu também já pensei, mas eu estou esperando a hora. Isso é procrastinação. Isso é um dos grandes defeitos do escritor, né? Ele vai procrastinando. Eu estava com esse livro praticamente pronto, demorei com ele, quis fazer coisas diferentes. Isso é um outro defeito do escritor. O escritor nunca acha que terminou o livro. Ele acha que ele pode melhorar o livro, né? Então, esse ano, em função da crise, eu imaginei o seguinte, espera aí,
o Steve Jobs era um grande solucionador de crises. Então, esse cara teria alguma coisa diferente para passar nesse momento. Então, eu vou trabalhar no livro e vou finalizar o livro. Entendi. E acabei, inclusive, fazendo uma entrevista com ele. Ah, é? Existe um livro aí no mercado que fala de entrevistas imaginárias. Né? E o Freud já foi entrevistado, né? Schopenhauer e outros aí já foram entrevistados. Eu fiz uma entrevista com o Steve Jobs, porque eu acho que ele tem muita coisa para falar. E aqui, como a gente está falando de livro, o que eu fiz? Eu peguei tudo que ele falava e eu pus a pergunta. Eu não inventei a resposta. Eu saí da resposta dele, da solução dele e pus a pergunta. E fez a pergunta. Tá? Para quem está aqui e está interessado em escrever livro, isso é uma dica que eu estou dando do que eu fiz com esse livro. Né? Então, são coisas que a gente vai fazendo e que tem com um grande objetivo, que é botar o livro em pé e botar o livro no mercado. Exatamente. A gente precisa estar sempre consciente de que não pode procrastinar. A gente tem que pensar muito em distopia. Você escrever um livro em cima de uma utopia é uma coisa. Você pegar o contraponto disso e questionar e discutir, você aproxima mais o leitor de você. Então, tem coisas que são importantes e que quem está pensando em escrever um livro deve se preocupar, inclusive deve ler muita coisa. Tem dezenas de livros que ensinam a escrever. Tá? E cursos, né? Cursos também, você também dá cursos. Muitos cursos. Eu tenho um curso, o Escritor Nosso, ele tem acesso gratuitamente a um curso meu que aprimora a escrita dele. E eu vou lançar um outro curso. Primeiro vou lançar o de meditação que está pronto agora, que é em cima do livro que eu acabei de publicar. Em agosto eu solto esse curso de meditação, eu ministro presencialmente há quase 20 anos. Nossa. Só que presencialmente, pra vocês terem uma ideia, eu preciso colocar todo mundo deitado no chão, né? Em colchonete, mas deitados. Né? Você imagina o espaço que eu preciso ter para colocar 20 pessoas. Muito espaço. Um espaço muito grande. Só que num curso digital, eu posso ensinar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Né? E essa foi a minha intenção a fazer um curso digital, principalmente porque aprender a meditar pode ser via digital. Tá? Realmente pode ser, e eu estou com o curso pronto. E depois desse eu vou soltar o curso de escritor, porque ele está na editora, mas eu quero melhorar alguma coisa, ampliar um pouco, para também tornar público. Né? Tornar público. O Willy, que está aqui conosco, ele disse o seguinte, que ele fez o contrário. Primeiro ele escreveu o livro, fez sucesso, e aí e as empresas chamaram, e o mercado chamou ele para dar palestra. Isso acontece muito. Acontece muito também do livro explodir, né? E de o cara virar palestrante. Agora, Maurício, vocês têm uma coisa também, que aquela pessoa que quer, então, ok, profissionalmente, para minha carreira, sou um profissional liberal, ou mais na questão do profissional liberal, porque também tem os donos, né? Os donos de empresas, por exemplo, um Geraldo Rufino da vida, que ele conta a história dele, porque que ele chegou no sucesso. O próprio Oséias Gomes tem um livro dele. Então, são os empresários. Mas o que acontece? O cara ele é um profissional liberal, mas ele não tem tanta ainda... Ele fala, não dá para eu fazer um livro sozinho. Existe, sim, a coautoria, que aí você reúne num tema, né, e coloca várias visões, né, cada um falando de uma parte daquele tema. Isso daí tem dado muito certo. Eu não, acho, eu me desculpe a ignorância, mas eu acho que lá fora eles fazem isso. Ou é uma coisa brasileira? Fazem. Não, fazem sim, fazem. Na verdade, esse projeto, a Literary Books, começou no Brasil em 2010. E aconteceu o seguinte, Silvia. Você conhece o Raul Candeloro? Sim, da Venda Mais. Isso. O Raul lançou um livro lá por 2008,
chamado Os 50 Gigantes de Venda. Ele botou 50 palestrantes naquela época. Né? Sim. Eu vi aquele livro e eu lembrei, hoje você brincou comigo do meu currículo, e eu não coloquei que eu estudei em Harvard, porque se eu colocasse, você ia falar, peraí, também em Harvard? Poxa! Acontece o seguinte, os professores de Harvard têm, sei lá, uns 80 departamentos diferentes de tudo que vocês possam imaginar. Né? Então, você pega a pessoa da área de marketing, por exemplo. Eles se reúnem, e no marketing você vai pegar o cara que é especializado em segmentação de mercado, o cara que só cuida de preço, o cara que só cuida de promoção e propaganda, o cara que é especialista em canais de distribuição, e daí para frente. Né? Então, eles se reuniam todo ano, cada um entrava com um capítulo e ele escrevia um livro. E o ano inteiro, esses professores trabalhavam com esse livro, em cursos, treinamentos e palestras. Era uma forma adicional deles ganharem dinheiro. Bom, eu lembrei de Harvard, desse processo deles lá, vi o livro do Candeloro, eu falei, peraí, aqui tem um negócio. Exatamente. Ao invés de eu propor que as pessoas escrevam seus próprios livros, elas podem ser coautoras de um livro. E na coautoria, Silvia, e todo mundo que está assistindo a gente, tem vantagem para os dois lados. O leitor adora pegar um texto pequeno, 6 páginas, ele lê rapidamente, do começo, meio e fim, tem ideia do que o autor está propondo e fica feliz com aquela proposta. Para o escritor, tem um desafio, que ele tem que ser conciso, ele tem que colocar as ideias dele em 6 páginas. E eu costumo dizer o seguinte para o escritor, isso vale para todo mundo, não só para livro de coautoria, como para outros livros. Eu digo o seguinte, seja generoso, entrega. Escreve um livro, entrega. Não fica com, olha, eu estou te dando aqui uma parte superficial, porque isso é muito profundo, mas se você for meu cliente, quiser uma consultoria minha, eu vou dar mais detalhe. Isso é barca furada com relação ao livro. Entrega, seja generoso. Tá? Então, se aprofunde. Agora, como é que você se aprofunda em 6 páginas? Aí que está o primeiro lugar. Escritor, se vira, seja conciso. Pega o que de melhor você tem para passar, põe em 6 páginas. Porque aí, Silvia, o milagre acontece. Aí o leitor lê, ele é dono de uma empresa, ele fala, puxa vida, eu quero saber mais sobre isso. Vou contratar esse cara para dar uma palestra. E aí a gente tem, eu tenho aqui na editora, centenas de cases, talvez eu pudesse falar em milhares de cases, de pessoas que foram contratadas ou para consultoria, até para auditoria, e para palestra, e para treinamentos, né? Porque o sujeito comprou numa livraria o livro, leu aquele capítulo, gostou, chama o palestrante, né, para fazer a palestra lá. Então, eu gosto da coautoria por isso. E também para o escritor, para quem está aqui com a gente, às vezes a pessoa não tem condição, o tema não é suficiente para um livro inteiro. Aí você pega aqueles livros americanos, principalmente, pega lá os 7 hábitos do Stephen Covey, que é um livro deste tamanho, que podia ser assim. Porque o cara enrola, e ele vai, e ele volta, né? E você sente que o cara está enrolando. Tá preenchendo o papel. Né? Papel molhado. Se você espremer aquilo, não sobra quase nada. Mas, a hora que você tem um tema que você acha que dá para ser conciso, vai para um livro de coautoria. Outra coisa, esse é o primeiro passo, né? Sim, lógico. Você começa pelo livro de coautoria, depois você pode ir para um livro solo, um livro só teu. Com certeza, que aí você... Né? Agora, Maurício, e como está o mercado? Como que está o mercado? Porque nós vem acompanhando no começo do... o primeiro
primeiro semestre, né, do ano, é onde começam os lançamentos e vão embora, né? E aí veio essa situação do Covid, as livrarias fechadas, e aí começou só através, né, dos e-commerce. E como que está essa coisa para o mercado para você lançar? Como que dá uma clareada para a gente, uma posição do mercado? O mercado vai acompanhando as dificuldades e vai fazendo uma certa compensação. O americano chama de offset, uma coisa compensando a outra. Na verdade, esse ano está terrível, porque você tem os shoppings fechados, a rede Saraiva tinha 120 lojas, Sim. a maioria em shopping center. Ela entrou em recuperação judicial em 2018, para quem não sabe bem o que era concordata no passado, né? Uhum. A Cultura também entrou, Livraria Cultura, e no começo de 2018 já tinha falido a Livraria La Selva, que estava em todos os aeroportos. Sim. Quem viajou comprou jornal, revista ou livro na La Selva. Com né? certeza. E ela faliu. Então, essa área de varejo, e mesmo a área digital, que a Saraiva tinha uma presença boa, e a Cultura também, essa área está sofrendo muito. Em compensação, está acontecendo no Brasil um fenômeno que a gente sabia que mais cedo ou mais tarde ia acontecer. A Amazon está crescendo muito. Sim. E a Amazon que entrou de leve, porque teve uma pressão muito grande, para todo mundo saber aqui, há 5 anos, a Cultura e a Saraiva diziam o seguinte para a minha editora: Sim. se você vender para a Amazon, eu não compro mais de você. Entendi. Olha. Queria sabotar a Amazon como se você pudesse entrar numa quebra de braço com a Amazon, que hoje o dono dela é o cara mais rico do mundo agora, né? O Jeff Bezos. Então, ela também é uma das maiores empresas do mundo. Na área dela, com certeza, ela é disparada a maior empresa do mundo e vai ser muito difícil alguém chegar nela. Sim. Então, as grandes livrarias tentaram evitar que a Amazon entrasse no mercado brasileiro. Só que isso era irreversível. Como é que a Amazon vai ficar fora do mercado de 210 milhões de habitantes? De jeito nenhum. Né? Então, ela veio aos poucos, foi entrando, e agora, com essa pandemia e com a crise que atingiu as livrarias, a Amazon está crescendo muito. Então, o mercado de livros esse ano, ele até agora acusou um crescimento de 4%. Nossa. Crescimento, sabe? É lógico que quando você cresce em cima de uma base ruim, Sim. é mais fácil. O que aconteceu? Nos últimos 5 anos, o mercado de livro vinha mais ou menos estável. E agora deu uma recuperada. Outra coisa interessante, não aconteceu só no Brasil isso, também aconteceu nos Estados Unidos. E uma pergunta que eu acho que se ninguém fez, deve estar na cabeça de todo mundo: e o livro digital, como é que fica nessa história toda? Não fica. Não fica. No Brasil, o livro digital não bateu 10% ainda, nos Estados Unidos não bateu 30%. E está entre 25% e 30% há 5 anos. E não passa de 30% de jeito nenhum. Na verdade, não passa de 29%. Então, o mercado de livros continua crescendo, não caiu o livro digital, subiu o livro impresso. Tá? Então, essa é a situação do mercado. De qualquer maneira, a gente vem tendo a Literary, especificamente, eu estou com um livro na lista dos mais vendidos há 15 semanas, estou com outro livro que entrou essa semana, na 3ª semana dos mais vendidos. A gente tem feito um trabalho grande de pré-venda no nosso site, um trabalho de marketing muito forte, sim. É isso daí também que conta também, né? Porque tinha uma pergunta lá em cima que ele falava assim: o que você considera, né? Aqui estão falando, a Márcia Rizzi, um grande beijo para você. Ela mesma disse que ela já foi contratada várias vezes, né?
porque as pessoas leram o artigo e falou, essa tem conteúdo e vem Sim. atender o que eu preciso, né? E aí tinha uma pergunta que ele falava, o que que você considera um bom livro? O que que é um bom livro e como faz realmente, né? Porque o livro também é aquele negócio, ele tem que, para ele ser, tem que ter uma boa distribuição, né? Para ele se tornar um best-seller. Me fala um pouquinho disso daí. O que é um bom livro e como fazer para transformar num best-seller? Tá, um bom livro é aquilo que eu disse, tem que tocar a dor do leitor. O leitor tem que perceber o seguinte, esse livro serve para mim. Uhum. Né? Isso aqui me interessa. Isso é parte daí. Sim. Segundo, você tem que ter um tipo de escrita de boa qualidade. Então, você tem que ter, de acordo com o tema do livro, o tipo de escrita que atinge o leitor, ou seja, usando uma expressão muito comum no mercado, que se comunica com o leitor. Porque se você lê um livro que não se comunica com você, é péssimo isso. Você abandona rapidamente o livro. Né? Ele precisa se comunicar com você. Uma coisa interessante para um bom livro. Mesmo livros de negócios, eles têm que ter começo, meio e fim. Um livro de negócio tem que ter o storytelling dele. Storytelling não é só para livro de ficção, de não ficção. É livro também de business. Você tem que contar uma história. Por que você está escrevendo aquilo? Né? Como é que aquilo se aplica? Então, essa história é importante, começo, meio e fim. E, finalmente, o livro tem que ter um conteúdo que, além de tocar a dor, né, ele surpreenda o leitor. Porque tocar a dor é uma coisa, mas que surpreender é outra coisa. Então, aquele livro que você vai sentindo que você não queria que ele acabasse. Eu posso até contar um caso aqui, fazer um pouco de propaganda de mim. Eu escrevi um romance. Um romance chamado A Casa dos Desejos. 450 páginas. Verdade. E um banqueiro comprou meu romance e me mandou um e-mail, depois de poucos dias, e disse o seguinte, comprei o teu romance, comprei teu livro, li no fim de semana, apesar de grande, e no final eu estava lendo devagar porque eu não queria que acabasse. Então, o meu livro se comunicou com ele. Né? Ele gostou do livro. Ele disse até que eu podia usar o nome dele e usei em muitas situações. Tá? Então, veja, essa situação do livro tem que surpreender o leitor. Mas se você estiver fazendo um livro que você toca uma dor, mas não surpreendeu, é difícil você dizer que ele vai ser um bom livro. Agora, daí a ser um best-seller, a coisa é muito complicada. Eu vou dar um exemplo do Cerbasi, que você conhece bem, Gustavo Cerbasi, um amigo nosso. Hoje, Gustavo já deve ter vendido mais de 2 milhões de livros no Brasil. O primeiro livro dele ficou 8 meses sem vender nada. O Casais? O Casais que... Casais. Tá? Livro publicado pela Buzz, uma belíssima editora, do Anderson Cavalcante, que é outro amigo da gente. Sim. É um dos caras que mais conhece o mercado livreiro do Brasil. Né? O Anderson publicou o livro do Cerbasi e o livro não ia. Depois de essa história está no YouTube, tá? Se alguém quiser procurar lá, O Anderson conta essa história, está no YouTube isso. Não estou inventando aqui, estou contando o milagre e o santo também. O santo. Então, o Cerbasi um dia chegou, o Anderson, que é o dono da Buzz, um dia chegou para o Cerbasi e falou, amigo, você vai ter que investir na divulgação do livro. Porque se você não fizer nada, se você não comprar espaço nas livrarias, se você não começar a trabalhar o livro, não vai. O Cerbasi foi eu sou professor universitário, eu não tenho dinheiro para isso. Amigo, se vira. O que aconteceu? Ele se virou,
o livro começou a vingar, começou a vender. E aí, Silvia, entra muito que é da tua área, isso é muito importante. 2 anos depois do livro publicado, naquele ano, que eu não sei se foi 2014 ou 2015, o Serbase fez 192 palestras, já cobrando um bom dinheiro. Bom dinheiro, porque quanto mais contratação, mais subia. Lógico. Então aí tem a outra pergunta que ninguém fez, mas dá para ganhar dinheiro com livro? Às vezes você não ganha com livro diretamente, mas você ganha com palestra. Com palestra. Porque 5 palestras bem vendidas vão te dar o que direito autoral de 2 anos não vai te dar. Tá? Com certeza. Então, o livro acaba trazendo notoriedade, reconhecimento, e ele acaba fazendo com que o autor vire um bom palestrante e comece a ganhar dinheiro com palestra. Tá? E esse é o caso que aconteceu com o Serbase, que muita gente conhece, Gustavo Serbase, né? E essa é a história que vale a pena ver. Então, como é que você transforma em best-seller? Vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar. E trabalhar dá trabalho, gente. Dá trabalho. Dá. Trabalhar dá muito trabalho. Acontece o seguinte hoje. Você tem que ter uma boa rede social. Quando eu falo ter muitos seguidores, isso tem relativa importância. Você tem que ter fã. Você tem que ter quem gosta de você. Quem compartilha o que você publica, quem curte, quem comenta. Por quê? Você tem 500 mil seguidores. Mas a hora que você olha lá nos posts, tem 2 curtidas, 3 curtidas, você fala, peraí, ou os seguidores são fakes, o cara comprou seguidor, e isso existe no mercado, né? E às vezes a pessoa compra o seguidor para chamada prova social. Olha quantos seguidores eu tenho. Só que a hora que você espreme, você fala, peraí, eu tenho 500 mil, mas ninguém curte nada. E aí então você não... o tiro sai pela culatra. Sim. Então, veja, para ter sucesso, ter um best-seller, você tem que ir construindo isso. Construir isso passa pela plataforma digital. Você está muito bem no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, conforme o tipo de texto que você vai trabalhar, né? Exatamente. Esse tipo, aí você consegue uma certa notoriedade, muitas vezes um bom canal no YouTube, né? Vai fazendo com que você tenha uma projeção no mercado. Se o livro é bom, no boca a boca ele acaba crescendo, e aí você pode ter um best-seller. Com certeza. Olha, essa coisa de se tornar um best-seller, eu tenho mais de 160 mentorados e que chegaram realmente a ser best-seller, eu tenho aí uns 8. Por quê? Muito trabalho, muita estratégia e muito dinheiro. Muito dinheiro bem colocado. Agora, não é o caso da sua editora, mas tem editora que ela banca, assim, você tem, lógico, ainda hoje você conversou com a gente, você falou que pelo menos acho que são 4 livros que você banca, né? Por mês. Por mês, né? Por mês. Você vai lá e aposta. É roleta russa, né? Porque você está apostando... Não é bem, não. A gente tenta apostar no cavalo certo. A gente tenta acertar o cavalo. Mas você tem uma outra coisa que é de dar oportunidade de fazer o livro ou em coautoria ou própria pessoa, que você hoje tem uma estratégia que a pessoa tem condições realmente de lançar o livro dele e já se capitalizar em seguida, já logo de cara para pagar o custo, né? Então isso daí eu sei que tem. Agora, tem editora, Maurício, que a gente não falou o nome por ética, lógico, que ele fica ligado nos youtubers, os caras que são influencer, os caras que têm seguidores, os caras que estão bombando. E aí fala, vamos fazer um livro de você, contrata um ghost, mas isso daí não é livro, isso daí é um produto, né? É um produto. É verdade. E aí o que acontece? Ele fica sendo autor de um livro só, né? Porque virou aquele produto. E muitas vezes, Silvia,
você vai pegar esse, um influencer, um youtuber, ele tem 3 milhões de pessoas inscritas no canal dele. Se ele vender 10 mil exemplares, é um volume bom, mas você fala, mas peraí, o cara que tem 3 milhões só vendeu para 10 mil? É porque realmente ninguém acreditava nele como escritor de livro. Talvez o tema do canal dele fosse bom para o YouTube, mas não fosse bom para um livro. Uhum. Mas aí a editora, que vai atrás dessas pessoas, pode tá querendo vender os 10 mil só, não está preocupada se vai vender 1 milhão de exemplares. Né? O livro do Cerbasi já vendeu quase 1 milhão de exemplares. Só para a gente falar de um livro aqui que vendeu isso. O Reinaldo Polito, é um grande mestre da oratória do Brasil, não tem maior do que ele, é um grande mestre. Sim. Quem nunca ouviu falar de Reinaldo Polito está fora do mercado. Né? O Reinaldo tem um livro que está na 120ª edição. 120 edições o livro dele, já vendeu 1,5 milhão de exemplares. Está em 40 países. Tá? Nossa. Isso aí é um trabalho hercúleo de um cara que está no mercado há muitos anos, que conseguiu uma notoriedade e que, teoricamente, todo mundo que quer falar alguma coisa em público vai comprar um livro dele. Né? Agora, deixa eu só ver como está o horário aqui, que eu quero te fazer uma pergunta, mas eu quero também que as pessoas façam perguntas também para vocês que têm curiosidade, né? Eu estou vendo aqui, ó, um grande mestre, ó, tá falando assim, ó, o Ali, né? Ali, né? Maurício é um grande mestre do mercado, nossa, editorial, meu querido, assina embaixo, né? As pessoas falando que fazem livros com você e tem o maior sucesso. Agora, Maurício, o que eu falo para os meus palestrantes, quando eles entram em mentoria, eu falo, gente, o livro, ele é vital na sua vida. Porque o livro, ele serve tanto para te dar autoridade, ele vai lá e carimba a sua autoridade, né? Você chega assim para fazer uma reunião para ver se eles vão te contratar. Tá, quem é você? Ó, aqui está meu livro, né? Então, o cara fala assim, olha, eu falo disso, disso, aqui você pode ver. E uma outra ferramenta, você que é palestrante, é o seguinte, o livro, ele é moeda de troca. Tudo, você pode usar o livro como benefício. Você pode, tem várias formas, você pode fazer, por exemplo, em termos de uma contratação, que um cara te pede para você dar um desconto, você fala assim, eu não te dou o desconto, mas eu te dou, para cada participante, né, da sua equipe, eu te dou um livro. Né? Então valoriza, porque fala, poxa, o cara ainda vai ganhar. Né? Então tem muitas moedas de troca que o livro te ajuda e dá notoriedade. Agora, o que a pessoa precisa realmente entender é que o livro ele tem que ser trabalhado. Né? Ele tem que fazer a parte dele, porque também não adianta só chegar lá, passar pela editora e deixar que a editora faça a distribuição, que a tua empresa é maravilhosa em termos de distribuição, atende o Brasil inteiro. Então, assim, livraria tem lá o livro dos seus, né, dos seus autores, sim. Mas o palestrante também tem que trabalhar muito para divulgar esse livro, que é o que você estava falando. Você tem um caso de uma menina que ela acabou de lançar o livro, que é a do Todo Santo Dia, e já é best-seller ou está se tornando? Já é best-seller. É esse livro que está 15 semanas na lista dos mais vendidos. Acontece o seguinte... Ela trabalha. O nome dela é Andresa Carício, o livro é Todo Santo Dia. É um livro melhor do que o Milagre da Manhã. Para quem já leu o Milagre da Manhã, o livro da Andresa é melhor. Tá? Não é porque a gente publicou, não é porque a Andresa é brasileira, é porque é melhor. Eu sou editor, eu posso opinar, né, em cima de bases consistentes para dizer se o livro é melhor ou não. Só que a Andresa faz 3 lives por dia. 3. A primeira, às 6 horas da manhã. E a Andresa coloca de 500 a 1.500 pessoas às 6 horas da manhã. Tem que ser boa. Isso é quase uma religião. Né? Tem que ser boa.
Ela não tem o seguidor que eu falo, nem o fã. Ela tem o cara que segue ela mesmo. É religião isso aí. Né? Então, assim o livro vai. Né? Trabalhando assim o livro, vai. Você vai pegar casos, eu falei do Seja Foda, o Caio Carneiro é da Rinodê. A Rinodê tem 500 mil vendedores no Brasil. Exatamente. Quando você solta um livro desse, você vai levar em conta que 10% dos revendedores Rinodê conhece o Caio, todo mundo conhece, mas 10% compraria o livro dele. Então, o cara lança um livro, começa a vender, chega a 50 mil exemplares. Né? E aí, não só o público da Rinodê, mas no boca a boca, outros vão comprando o livro, que nem sabe que o cara é da Rinodê. Né? Então tem muito disso. O autor tem que trabalhar o livro. Ele não pode publicar o livro e deixa o livro lá. Eu tenho um caso... vai fazer a parte dela, né? Tem um caso crítico de um autor, que eu publiquei o livro dele, por indicação de um grande amigo que você conhece, eu não vou dar o nome. Maurício, o cara é bom, já publicou 26 livros, o cara é médico psiquiatra, esse livro dele é interessante, que fala da vida no hospital, mas é quase um romance, mas que leva para lados positivos, também tem um pouco de autoajuda. E tá bom, vou publicar o livro do cara. Noite de autógrafos do livro dele. Ele não convidou ninguém. Ah, não. Não. Foram 9 pessoas na noite de autógrafo dele. Livraria Cultura, 9 pessoas. Vendeu 3 exemplares. Possivelmente a mãe dele que estava ali, mas alguém envergonhado comprou. Né? Alguém que estava passando ficou com dó. E lógico que o livro micou na minha mão. Né? Não vendeu nada, porque o cara não fez absolutamente nada com o livro. Então, não tem jeito. Se não trabalhar, não vai. Mas eu queria dar uma dica que acho interessante. Se tem alguém aqui que já tem livro, como é que você retoma o mercado, como é que você retoma contato com o mercado? Os palestrantes, por exemplo. Vou dar uma dica aqui que vale $1 milhão. Oba, eu já estou até com caneta na mão. Ó. Tá? Pega o teu livro, telefona para os teus principais prospects, para os clientes inativos, quem tem potencial. Aquela pessoa que você deu proposta, veio a crise e melou tudo. Tá? Mas você fala, sujeito, ele está precisando de mim, só que ele não sabe. A minha sugestão, telefona para ele e diga o seguinte, fulano, eu sou autor de um livro, ou eu sou coautor de um livro, e eu quero levar um de presente para você. Quando é que você pode me receber? Para ganhar o livro, lógico, ele vai marcar e vai te receber. O que eu recomendo? Vá elegantemente, autografe o livro, entregue para ele e não fale mais nada. Se ele te perguntar, coitado dele, você vai falar tudo. Se ele não te perguntar, saia elegantemente e deixa o livro lá. Toma 5 minutos do dia do cara. Tá? Eu aposto, e deve ter um monte de testemunha aqui, eu aposto que depois de uma semana, 10 dias, o sujeito vai te telefonar e vai dizer, fulano, puxa vida, vi teu livro de coautoria, ouvi teu livro, li, gostei muito, e aquele negócio que a gente vinha falando, vamos retomar aquilo? Tenha certeza que o livro vai abrir portas incríveis. Se você telefonar para o cliente agora e falar, olha, vamos retomar aquilo, cara, amigo, você não tem desconfiômetro? Tá tudo quebrado, tudo ruim, você vem me falar de negócios, tá? Então, faz o inverso. Vai lá, doa o livro para ele, tá? Você vai investir 10, 15 reais de um livro que custou para você isso, e com certeza você vai ou reativar de imediato um negócio meio parado, ou na primeira oportunidade o cara vai lembrar de você.
Olha né? só. Então, isso é uma dica que vale muito para quem tem livro, né? Você é maravilhoso, olha só. O Rodrigo Cruz falou assim: já fechei muito treinamento por causa de livro que dei de presente. A Marcela Rize disse o seguinte: essa dica funciona. O Eugênio falou assim: já aconteceu comigo, entendeu? Então, é verdade verdadeira, você entendeu? É verdade. E é uma coisa assim de carinho, né? Aqui, ó. O André Zen. O André tá falando que Maurício disparado é o melhor, com certeza. A Cristina, Cristina, minha sócia, um beijo enorme, saudade de você, menina. Ela falou que a estratégia é interessante. E você sabe, o Maurício, é a primeira lei, a lei da reciprocidade. Porque o que acontece? Você está doando uma coisa boa, né? Como a gente fala, o livro é um filho, né? Então, tô aqui, né? Tô te dando o meu melhor para você. E o cara, é a reciprocidade, ele fica te devendo, poxa vida. Aí ele fala, cara, olha o livro do cara, é bom, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, é fantástico. Fantástico. Mas a dica é interessante, que todo mundo, André, um abração, André Zen. A dica interessante é o seguinte: não fala de negócios com o sujeito. Eu quero te levar um livro de presente. Chega lá, faz uma dedicatória no livro, entrega para ele, pode perguntar da família e vai embora. É o que eu disse, se ele perguntar alguma coisa, coitado do cara, você vai falar tudo. Se ele não te perguntar, seja muito elegante e deixa lá, né? E aí você vai ver o resultado. E eu sei que os outros palestrantes que estão nos vendo aqui agora já devem ter feito coisas semelhantes e estão aí testemunhando que isso dá resultado. E é uma dica para quem não fez até hoje para fazer. Maurício, eu vou te falar uma coisa, voou o tempo, cara, nós temos 2 minutos. Puxa vida. Não, eu falo quando a coisa é boa, o trem é bom, passa rápido. Maurício, o Ale Bossan, ele fez uma pergunta perguntando o que você acha da tendência, qual que é a tendência aqui, né? Gente, eu posso pedir para as pessoas te mandar um direct no teu Instagram? Sim, que você pode, à vontade. Então, Ale, à vontade. Manda para o Maurício, fala assim, o que você vê como tendência? Fala para o Maurício. O Maurício vai te responder com o maior carinho. As dúvidas que vocês tiveram, gente, manda um directzinho no Instagram do Maurício. Pode mandar que eu respondo. Então eu vou terminar só falando o seguinte, que amanhã, às 20h30, nós teremos o Júlio César, França, né, falando de como usando as nossas vacinas emocionais. Então, vai ser também uma live maravilhosa, o Júlio César. E eu me despeço de vocês com um grande beijo. Maurício, deixa eu reverenciar você, meu mestre amado. Obrigado. Beijo. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. E você se despeça com carinho das pessoas que nos assistiram aqui. Gente, eu estou à disposição. A gente André Zen, Márcia Rize e outros que estão por aqui já me conhecem, sabe que eu sou exatamente assim, eu estou sempre à disposição, estou sempre pronto para atender, adoro isso, adoro o que eu faço, e é isso. E outro dia a gente faz outra live, né, Silvia? Fala de outras coisas. Não tenha dúvida, tá bom? Não tenha dúvida, o convite já está feito. Boa noite para todo mundo e um abraço. Obrigado. Beijo, amor, fica com Deus. Beijo grande. Você também. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau.